Mais uma vez, caros colegas, vamos continuar nosso estudo de fórmulas da medicina tradicional chinesa da Vitafor. Hoje nós vamos falar de uma fórmula muito importante chamada Pu Zong Yi Qi Tan, ou também conhecida como Astragalus Combination. Pu quer dizer tonificar, Zong quer dizer meio. Então, fórmula que tonifica o meio. Na China, o nome da fórmula já dá uma indicação para o que essa fórmula serve. Qual a sua principal ação? É uma fórmula classificada como tonificante do Qi, feita em extrato 10:1. As ações energéticas da MTC são restaurar a energia vital e tonificar o baço e o estômago, levantar o yang, ou seja, a atividade funcional, e aquecer o aquecedor médio. Aqui o aquecedor médio o chinês chama de estômago e baço. E também resolver prolapsos. Essa fórmula é muito famosa porque ela trata vários tipos de prolapso. Vamos ver agora algumas indicações ocidentais desta fórmula. Uma delas, como eu tinha falado, são os prolapsos. Prolapso uterino, prolapso de bexiga, prolapso de reto, ou seja, as pitoses, as quedas, porque o baço é responsável pelo controle da musculatura. Então, quando há essa flacidez, pela função do baço, a perda da função do baço leva a essa perda do tônus muscular. Uma outra indicação também famosa dessa forma são para os casos de miastenia graves, que estão relacionados também pela medicina chinesa a esse processo de deficiência e de perda de energia vital do baço pâncreas. Esses pacientes geralmente apresentam um cansaço, uma fadiga, estão sempre cansados e fatigados. Apresentam também falta de apetite, a pessoa não tem fome. E a fome é importante para o aspecto de saúde do ser humano. O chinês leva em conta que aquela pessoa que não tem apetite, ela está com um problema orgânico, Ela apresenta um desequilíbrio. É importante que você sinta fome, tenha apetite. Outro quadro também interessante para essa fórmula são aqueles quadros de diarreia matutina, chamado diarreia matutina, ou os quadros em que o paciente apresenta diarreia, mas essa diarreia não chega tanto a incomodá-lo, uma ou duas diarreias por dia, porque o baço não controla um aspecto que a medicina chinesa diz que é o transporte e transformação, mas geralmente os quadros de diarreia matutina, Essa fórmula também é indicada para a recuperação de pessoas que estão enfraquecidas e que passaram por cirurgias, para recuperação, para melhora do quadro de vitalidade, de disposição, fazer a pessoa recuperar a energia vital, sair daquele quadro de esgotamento gerado por uma cirurgia e se recuperar, ok? A posologia de 1 a 2 cápsulas 3 vezes ao dia. Geralmente um quadro mais grave você começa com 2 cápsulas 3 vezes ao dia, e depois pode fazer a redução de acordo com a melhora evolutiva desse paciente, você pode ir reduzindo a dosagem, ok? Crianças também podem fazer uso na dosagem de 30 miligramas por quilo, ok? Não deve ser usado em processos de excesso, por exemplo, pessoas que apresentam quadros febris ou com muito calor. Essa fórmula é indicada para pacientes que têm justamente uma queda energética acentuada. Aqui a bibliografia para sua consulta e espero ter sido útil trazer para vocês as informações importantes das fórmulas da medicina tradicional chinesa da Vitafor.
Até breve, um grande abraço. Caros colegas, sejam bem-vindos a mais uma aula de fórmulas da medicina tradicional chinesa da Vitafor. Como vocês já devem ter percebido, essas aulas elas são aulas resumidas, compactas, para que você tenha a primeira experiência, as primeiras informações de usos e aplicações dessas fórmulas. Caso você tenha interesse de aprofundar e saber cada componente e outras interações medicamentosas da fórmula, por favor, entre em contato com o pessoal da Vitafor. Será um grande prazer. Vamos falar hoje de uma fórmula muito usada em quadros femininos, né? É uma fórmula que eu diria até de uma certa especialização dos profissionais de ginecologia e obstetrícia, né? Então, ela é classificada como fórmula tonificante do Qi e do sangue, não esquecendo que ela é produzida em extrato 10:1, ou seja, tem uma concentração de princípio ativo também muito bom. Essa fórmula também é conhecida nos Estados Unidos com o nome de Angélica Longana Qi, ok? É uma fórmula que tonifica o Qi, a energia vital, o sangue do baço e do coração. Fortifica também o coração e o pâncreas. Reforça a função do baço de conter o sangue no vaso. Pela medicina chinesa, o baço é responsável pela contenção do sangue dentro do vaso sanguíneo. Quando o baço perde essa função, está enfraquecido, o vaso ele tem um extravasamento mais forte de sangue, né? Ele perde esse controle. E com isso, nós vamos ter também um quadro de indicações da medicina ocidental, que eu coloquei aqui, que um dos mais importantes são os casos de metrorragia, né? Aquela paciente que apresenta uma menstruação abundante, com longa duração, né? Com vários dias, e que leva até a quadros, por exemplo, de anemia. Um outro quadro também relacionado a essa questão do baço-pâncreas é o quadro de plaquetopenia, das alterações e diminuição das plaquetas, né, que são responsáveis pelo controle do sangue, tá? E trombocitopenia, tá? São dois quadros assim bem interrelacionados por essa questão do vaso e do controle do sangue do baço. Quadros de palpitação também relacionado a essa diminuição do sangue faz com que esse paciente às vezes perceba uma certa alteração, palpitação, né? Insônia também, aquela insônia por deficiência, né? O paciente não consegue dormir, ou quando consegue não aprofunda esse sono e acaba se tornando cada vez mais cansado, né? Tá? Então esses são os quadros mais importantes dessa fórmula, né? Eles podem acontecer de forma isolada ou combinando alguns outros fatores desse quadro, tá? Então espero que com isso você possa estar trazendo um benefício para essas pacientes que têm esse descontrole do fluxo menstrual e levando a quadros cada vez piores, né? Aqui a dosagem de 1 a 2 cápsulas de 2 a 3 vezes ao dia. Num processo mais crônico, tal, né, que geralmente acaba se tornando crônico, nós podemos começar com 2 cápsulas 3 vezes ao dia, durante o primeiro ou segundo mês, e depois reduzir a dosagem para 1 cápsula, 2 a 3 vezes ao dia, durante mais um período aí, mais um período de mais 3 a 4 meses, para ter um controle adequado de todo esse processo, tá? Então a duração vai ser até que haja um controle desse fluxo menstrual mais adequado para esse paciente, até que o quadro, por exemplo, de anemia melhore, né? Então tem de observar clinicamente qual é a resposta desse paciente, que logicamente é individual de pessoa para pessoa, né? Pessoas que respondem mais rápido, algumas pessoas demoram mais para responder em função da cronicidade do quadro, ok? Aqui é a bibliografia, para quem quiser consultar, e obrigado pela atenção e até breve, quando voltaremos a estar falando de outras fórmulas. Um grande abraço. Olá, caros colegas.
dando continuidade ao estudo das fórmulas da medicina tradicional chinesa, da Vitafor. Lembrando que essa aula é uma aula compacta e resumida para que você tenha o primeiro acesso às informações dessas fórmulas. E caso você tenha interesse em aprofundar e conhecer mais detalhadamente cada item que compõe a fórmula, pode entrar em contato com a Vitafor, que nós teremos o maior prazer de estar informando a vocês. Vamos falar hoje da fórmula Guipitan, ou também chamado de Angélica Longana Ti. É uma fórmula da medicina tradicional chinesa antiga. É uma fórmula que tem a ação de tonificar o Qi, ou seja, a energia vital, e o sangue do baço e do coração. Fortifica ainda o coração e o pâncreas. E reforça a função do baço de conter o sangue. Pela medicina chinesa, essa função de baço de conter o sangue é muito importante, evitando que haja um extravasamento do sangue através da parede do vaso. Outras funções, indicações importantes dentro da medicina ocidental, e antes de mais nada, é a metrorragia, aquele excesso de fluxo menstrual e o descontrole desse fluxo, tá? Que leva inclusive a muitas pacientes a um quadro de anemia, porque há uma abundância de perda sanguínea. Há também nesses pacientes casos da diminuição de plaquetas, uma plaquetopenia, que é justamente responsável pelo controle do processo hemorrágico. Trombocitopenia também é um quadro que pode ser melhorado com o uso da fórmula Guipitan. Processos de palpitação em função do processo de deficiência e de perda sanguínea, esses pacientes podem relatar quadros de palpitação, principalmente após o quadro de metrorragia. Muitos desses pacientes também apresentam quadros de insônia, por causa dessa deficiência, não conseguem ter um sono profundo, né? E se sentem cada vez mais cansados. Esses sintomas, esse quadro, podem estar combinados ou não, tá? Pode haver uma combinação de fatores, tá? Mas se você tem aquela paciente que apresenta esse quadro de metrorragia, né, de sangramento abundante, ele pode ser melhorado e controlado com essa fórmula. A dosagem geralmente é de 1 a 2 cápsulas, 2 vezes ao dia, de 2 a 3 vezes ao dia, para o indivíduo com peso aproximado 70 quilos. E a duração do tratamento tem de se usar até que haja melhora e o controle dessa metrorragia e a regularização do quadro menstrual. Tá? Isso geralmente pode levar aí de 3 a 6 meses para que haja realmente uma melhora efetiva de todo esse quadro. Ok? Aqui é a bibliografia para vocês poderem consultar e tirar qualquer dúvida. E espero que essa fórmula seja útil para os seus pacientes, para as suas pacientes, né? Que vão ao consultório com esse quadro. Até mais e obrigado.